A Vasco TV veio para a região do Caparaó, na serra entre Minas Gerais e o Espírito Santo, para conhecer a história do Sr. Onofre, um vascaíno que, junto com a sua família, produz o melhor café do Brasil. Antes de produzir o café, a família Lacerda se sustentava com a produção de cebola, uma das principais fontes de renda dos moradores da região. A produção do café só virou o foco da família depois de um episódio que gerou dificuldade para os Lacerda, como conta José Alexandre, filho de seu Onofre e de Dona Maria da Conceição. O café em si não era possível sustentar a família, né? A família era uma família grande, então tinha que intercalar em meio à produção de café, com produção de batata, de milho, criando umas vaquinhas para tirar leite e também, né, o segundo maior fonte de renda era a cebola. Já começou ali, né, a ter na cebola, né, a principal fonte de renda, e o café era, em devido momento, né, determinado momento dos anos, passou a ser a segunda opção de renda para a família. E foi assim, né? Passou aí os anos 80, 90, no finalzinho dos anos 90 veio um momento muito complicado, né? E naquele momento, né, culminando, né, com uma tragédia que aconteceu na nossa família, a gente vender praticamente toda uma colheita de cebola, o cara jogar no caminhão e levar e não pagar a colheita de cebola. Aí naquele momento a gente percebeu que a gente deveria parar de produzir cebola. A decisão de começar a produzir café para tentar sustentar a família não foi fácil. No final da década de 90, o real estava desvalorizado, assim como o café em todo o mundo. A missão dos Lacerda não era produzir em larga escala, mas sim um café especial, de alta qualidade, já que as condições climáticas da região favoreciam. A gente mora aqui na área que a gente está, aqui, por exemplo, vocês estão a 1.230 metros de altitude e aqui a produção, a produtividade por hectare é menor do que a parte baixa. Mas naquele momento a gente começou a ouvir falar que na montanha do Espírito Santo o pessoal estava trabalhando com agroindústria, com café especial. Então ali a gente tinha ouvido pela primeira vez falar em café especial. Então nós fizemos algumas visitas técnicas com um grupo de produtores daqui, a Venda Nova, Brejetuba, né, que fica na montanha do Espírito Santo, para procurar saber o que os produtores de lá estavam fazendo de diferente e o que tornava esses cafés deles diferente dos cafés que a gente produzia aqui nessa região, que a gente sabia que o clima era muito parecido, né, com o clima da montanha do Espírito Santo. Seu Onofre foi o responsável por trazer uma planta para a região do Caparaó. O café foi apelidado de Amarelinho do Onofre, e depois que foi confirmado que esse tipo de café só existia aqui, foi batizado oficialmente como Caparaó Amarelo. Mais ou menos na década de 90, quando o meu avô decidiu deixar a cebola e passar para o café, essa região aqui era considerada imprópria para o cultivo de café. Porque o café ele era bem tardio mesmo, então quando já estava começando o período das chuvas e as outras regiões mais baixas já tinham terminado a colheita, essa região aqui ainda estava começando. Então meu avô foi atrás de uma planta, né, de uma variedade que fosse mais precoce, que madurasse antes, né, que pegasse o período de seca, né, para ser mais fácil para colher, para ser mais fácil para lidar e também para o comércio. E aí ele foi no viveiro atrás de uma variedade e esse dono do viveiro ofereceu para ele, sem nem saber qual que era, ofereceu para ele e falou assim, olha, Onofre, eu tenho essa variedade aqui, ela tem madurado antes das outras, se o senhor quiser levar e fazer um teste. Então meu avô trouxe umas mudas e plantou. E realmente o Caparaó Amarelo ele é uma planta que madurou antes, então ele teve uma maturação mais igual em relação às outras e ele teve uma maturação precoce. Então no mês de maio o café já estava começando a madurar. Quando começou a ter visão de instituto de pesquisa para esse lado daqui, não sabia-se qual variedade que era. E aí foi quando foi coletada, né, amostras e no ano de 2021 que saiu o resultado da pesquisa, que é uma variedade que é endêmica daqui, ela não acontece em nenhum outro lugar do Brasil. Então foi uma planta que meu avô trouxe, tá? Então está em processo de registro mesmo, mas já saiu a pesquisa e só acontece aqui. Em 2010 veio o primeiro convite para participar de um concurso. Concorriam cafeicultores de 27 municípios da região de Matas de Minas.
Mas a família, sem grandes expectativas, não queria perder um dia de trabalho na colheita para ir até Muriaé assistir a premiação. Aí o pai logo falou assim, não, nós vamos lá. Ele falou, olha pai, nós estamos lotados de serviço aqui, nós não tem chance nenhuma, eu acho muito complicado a gente ir para lá e perder dia. O pai, não, mas eu vou lá. Aí beleza, chegou no dia do concurso, o pai, mas a mãe levantou de manhã, entrou no carro, foram para Muriaé e a gente veio para o serviço. Fomos tocar, né, fazer a colheita. Aí a gente trabalhou o dia todo, né, curioso para saber o que podia estar acontecendo, né. Aí quando nós chegamos de tarde, e a gente estava no terreiro juntando os cafés, preparando, o pai chegou de Muriaé. Aí a gente falou, e pai, como é que foi lá? Ele falou assim, ó, nós ganhamos tudo. A gente falou assim, caramba, mas como assim? Ganhamos tudo? Ele falou, nós ficamos em primeiro na categoria cereja descascada, e segundo na categoria cereja descascada, e primeiro na categoria natural. Aí nós falamos assim, caramba pai, então nosso café é bom mesmo. Meu pai falou, olha só, pera lá, é o seguinte, isso pode ser um acidente, e acidente a gente só pode aceitar que aconteça com coisa ruim. Coisa boa a gente tem que replicar, tem que fazer de novo, tem que fazer, né, outra vez para provar que o nosso café é bom. E aí o pai falou, para provar que é bom tem que ganhar de novo. E ganharam, venceram o concurso de melhor café de Minas Gerais, tendo direito a representar o estado na competição nacional. E adivinha só, venceram de novo. Hoje a família Lacerda já tem mais de 100 prêmios conquistados, alguns até com reconhecimento internacional. E em todas elas, seu Onofre vai sempre muito bem vestido. Todas premiação, todo concurso com a camisa de Vasco. E sempre deu sorte. Vou no guarda-roupa e não acho outra camisa, só do Vasco. Pra dizer a verdade, hoje ainda joguei uma lá. Se da cama lá, nem consegui, mas umas 30. A paixão pelo Vasco começou quando ainda nem era possível assistir o time pela televisão. No final dos anos 50, seu Onofre acompanhava os jogos na frente do rádio de casa. Isso foi em 56, 58, 62, né, que a zaga do Vasco era Belino, Orlando, Sabará, Vavá, aquela turma ali, né? Então a gente viu no rádio e sei lá, peguei aquela gostar do time e até hoje não tem outro lado. Aí depois veio a televisão, né, de 86 para cá, aí a gente já começou a ver pela TV. Olha, tem aquela contra o Cruzeiro, o Brasileirão, tem aquela contra o São Paulo, gol de Sorato, né? E contra o Cruzeiro foi o gol do Jorginho Carvoeiro, né? E aí tem várias lembranças, aquela Copa América que o Vasco ganhou, estava perdendo de 3-0. Aí o meu menino estava comigo vendo o jogo. Faltava uns 10 minutos e falou, ah não, vou dormir, o time não ganha mais não. Aí nós viramos de 4-3. Então foi um título marcante para a gente. Seu Onofre conta que passou a paixão pelo Vasco para toda a família. Cita seus ídolos, lembra de um domingo especial de Páscoa que viveu graças ao Vasco e disse como é seu ritual para assistir aos jogos. Né? Porque tinha que passar, né? Uma coisa que a gente gosta. E a gente tem várias coisas do Vasco que marcou pra gente. Né? Minha avó era portuguesa e ela veio da região do Vasco da Gama lá. Então veio o Vasco pro Brasil e aí a gente tem que, né, gostar disso aí. Já tive vários, Roberto Lamir, Edmundo, né? O Edmundo deu muita alegria pra gente. E o Romário, então, Pedrinho, a gente, né, lembro de um jogo do Pedrinho jogava, o Felipe, aquela turma. Mas eu estava jogando lá no Taboão. Aí, enquanto eu estava dentro do campo, vi a turma do Flamengo manifestar. Falei, ó, deu errado aí. O Vasco levou 1-0, né?
Aí acabou o jogo lá, entramos no carro, viemos, eu vi o jogo na casa do meu irmão, lá no Alto Caparaó. Aí nós viramos o jogo de 5-1. Sempre a camisa, né? E aí eu tenho várias canecas do Vasco, copinho da pinga. E a paixão dele pelo Vasco veio desde quando, né, ele mora aqui, então ele teve os filhos, os filhos tiveram os netos e nós crescemos vendo isso. E crescemos vendo também ele na persistência com o café. Então, uma herança que ele deixou pra gente, né, tanto de plantar o café em um lugar que não era considerado, né, impróprio para o cultivo de café, e ele mostrou que poderia ter qualidade se fizesse com amor. Assim também, nós temos o amor pelo Vasco, que é aquilo que nós pegamos dele. E aí tem o café que agora tem a cara do Vasco, né? Isso. E aí, nesse ano nós resolvemos refazer a cara do café e nós pensamos em algo que fosse a cara do meu avô, já que foi ele que passou essa paixão pelo café para nós. Então, nós estávamos procurando algo que fosse a cara dele, então nós não pensamos, né, não a primeiro plano, nós pensamos realmente no rosto dele, na assinatura dele. Então, quando nós escolhemos o nome, os de Lacerda, nós queríamos que fosse mesmo uma herança dele. Então, na procura por isso, quando nós contratamos um profissional para nos ajudar a procurar onde estava a resposta, ele encontrou a resposta no peito do meu avô, que foi a Cruz de Malta. Né, que em todos os concursos ele está com a camisa do Vasco, em todos os dias ele está com a camisa do Vasco, todos os lugares que ele vai. Então, a nossa embalagem, né, a nossa marca, tudo é baseado, né, no amor pelo café e no amor pelo Vasco que o meu avô tem. Nós usamos as cores, que é o preto e o branco, e o nosso nome, né, os de Lacerda, dentro da Cruz de Malta, e o ano é o ano que o meu avô plantou o primeiro pé de café. O Vasco, para mim, é tudo para mim, né, porque o Vasco me lembra assim, muito o Vasco, as coisas que ele trouxe boas para o país, para o nosso Brasil, e ele é um time que foi o primeiro time a dar a vaga para os negros jogarem, que time nenhum aceitava e o Vasco aceitou. Então isso aí tudo ajuda a gente a caminhar, né? Primeiro Deus, né? Depois a família, o Vasco e o café. Muita coisa que, né, a gente sempre viveu disso, né? Do café, a família, graças a Deus, tudo segue o caminho da gente, maior parte vascaíno. Então isso é muito bom, né? A gente fica satisfeito com isso aí. Ter uma família abençoada. Ai, coisa boa, muito bonito. Isso aí, ó. Ainda tem ideia de ir em São Januário ver o Vasco ganhar, né? Maravilha, tem que ir, tem que ir.